a gente se sente responsável de forma diferente pelos nossos filhos. Ultimamente, é muito comum que qualquer exigência que a gente faça às mães é vista com muito maus olhos. Claro que cada família tem uma realidade, cada maternidade é única, cada circunstância é única. Às vezes a gente passa por situações realmente muito difíceis. O exercer a nossa maternidade não é uma coisa linear, imaculado, em que a gente sempre vai acertar. Obviamente que não é. A gente aprende com os nossos próprios erros, a gente já não nasce sabendo ser mãe e a gente vai desenvolvendo essa capacidade com o tempo. Só que é muito comum a gente escutar hoje, né? Ah, é sobre isso. Já ouviu essa frase várias vezes. Essa frase quer dizer, me deixa eu fazer da forma como eu quero levar a vida, né? Cada um aqui faça do jeito, não tem um jeito certo de fazer, não venha me exigir demais, você está exigindo porque você tem essa e essa circunstância diferente, não tem um padrão para a gente viver a maternidade. De fato, não tem um padrão, a gente está lidando com pessoas. Então, cada mãe tem uma circunstância familiar específica, tem uma circunstância financeira específica. Então, assim, a maternidade, como eu dizia, ela não vai ser linear. Só que existe sim uma forma melhor da gente fazer as coisas. Não queira você ser uma heroína, né? Não queira levar tudo sozinha. Se você tá se sentindo culpada, não se sinta assim, né? Então, a gente, de alguma maneira, a gente quer dividir um pouco a nossa culpa, a gente quer falar sobre a nossa culpa e quer que alguém nos fale, não se sinta assim, não fica assim, que a gente seja de alguma maneira acolhida, né? Vocês vão perceber que eu não vou falar contrária a isso, né? Mas eu queria só que vocês entendessem da onde vem essa culpa materna e o que significa a verdadeira culpa e o que significa o remorso, que seria uma falsa culpa. Muitas vezes as pessoas falam que a maternidade é um aprisionamento cultural imposto e que a gente precisa se libertar disso. A gente não pode querer ser essa mãezinha perfeita que não tem erros e querer fazer tudo do melhor jeito. A gente tem circunstâncias diferentes e vamos fazer do jeito que dá e é sobre isso. Agora eu fiquei pensando, né? Você já conheceu algum homem que se sente culpado porque o filho tirou uma nota ruim na prova? Ou algum homem que se sente culpado porque o bebê não está mamando? Ou algum homem que se sente culpado porque o filho está acima do peso, ou porque o bebê não se desenvolveu adequadamente na barriga da mãe. Parou para ver algum homem que ficou se martirizando em relação a isso? Esse sentimento que acontece nas mulheres, que a gente se sente culpada porque o nosso filho não tirou uma nota boa, porque o nosso bebê não está mamando, porque a gente não conseguiu fazer um parto normal, isso não é cultural. Isso acontece no fundo do nosso ser. A gente se sente plenamente conectado com os nossos filhos. E isso é muito próprio do feminino, né? Com a própria nossa realidade material da nossa casa. Se alguém fala, nossa, essa casa está bagunçada, a gente não escuta a casa está bagunçada, a gente escuta você não conseguiu organizar essa casa. E isso não é porque todo mundo fica dizendo, ó, você tem que organizar essa casa, porque a sociedade espera isso de você. Você se sente assim. Quando a gente vê, por exemplo, uma notícia de jornal de que aconteceu um assalto ou que aconteceu um desastre, a gente se relaciona com essas notícias de forma diferente. A gente não simplesmente consegue ouvir a notícia e ir trabalhar. A gente escuta a notícia e fica pensando nas pessoas que estão lá, como é que foi isso, e se fosse meu filho, e se fosse eu, caramba, como está essa sociedade, como é que eu posso fazer para que essas coisas melhorem? Isso é muito próprio do feminino. A gente se embola com essas coisas, né? Isso é como se a maternidade fosse isso elevado à 10ª potência. De fato, a gente tem uma preocupação diferente com as pessoas, porque isso é muito próprio do feminino. A gente olha para o humano. A gente deseja a melhora do ser humano. A gente se preocupa com valores que são propriamente humanos. Isso é muito intrinsecamente feminino, né? Então, de fato, a gente se preocupa diferente com os nossos filhos. A gente se preocupa diferente em relação ao desenvolvimento físico, intelectual, ao desenvolvimento afetivo, moral, transcendente. A gente se
embola com aquilo e de alguma maneira a gente traz a responsabilidade para nós. É mais fácil que os homens consigam essa desconexão um pouco, né? Então, eu tô em casa, eu fico em casa, eu me preocupo com a família, mas ao mesmo tempo quando eu tô na rua trabalhando, é isso que eu me preocupo, né? Quase que como se tivesse essa desconexão, ainda que obviamente há uma unidade entre eles, né? Os homens que de fato são maduros, há uma unidade, mas eles não têm esse vínculo que a gente cria com as coisas e as pessoas, né? Então é isso, eu não tô dizendo que os pais não ligam, mas eles ligam diferente. Dói menos no peito deles. Eles não perdem noites de sono por conta desses temas. E não porque eles não são solicitados a isso, é que aquilo não toca no coração da mesma maneira do que toca para nós. Você vê nos grupos de colégio, pelo menos no grupo do colégio dos meus filhos, não tem nenhum homem, né? E quando tem um homem, a gente acha até estranho e fica um pouco incomodada de haver um homem ali e a gente ficar falando das nossas coisas. Não existe um grupo de WhatsApp com 400 homens falando sobre introdução alimentar. Os homens, é mais fácil para eles, eu acho que eu vou contratar uma pessoa para poder avaliar isso, porque eles fazem isso sem remorso, sem culpa. Eles simplesmente, eu vou delegar porque eu tenho outras coisas para fazer. Se a gente resolve delegar que alguma outra pessoa veja se o meu filho tem os materiais da escola, se vai ter apresentação de Dia das Mães, Dia dos Pais, se ele tá indo bem, se ele não tá indo bem, a gente se sente super mal. E isso não é uma imposição social, isso vai no fundo do nosso coração. E daí vem a nossa culpa materna. A gente se sente responsável de forma diferente pelos nossos filhos. As mulheres, as mães, elas se sentem impelidas a se importar, a participar ativamente da formação dessa criança. Então, ao mesmo tempo que ela precisa responder às demandas da maternidade, ao mesmo tempo que ela se sente impelida a isso, ela se sente que ela é impelida a cuidar de outras coisas, onde tem pessoas envolvidas. O marido, a casa para que todos se sintam acolhidos, as amigas, o desenvolvimento do intelecto para que eu possa fazer diferença no mundo, o meu trabalho para que eu possa fazer diferença no mundo, né? A minha piedade para que eu tenha esse influxo de algo externo a mim que me dê forças para continuar para frente. Isso é muito próprio do feminino, em que a gente recebe algo para que a gente possa devolver esse algo, para que a gente possa gerar, para que a gente possa curar as pessoas. Então, quando a gente vê uma mãe que não se importa com o seu filho, isso é muito chocante e muito dolorido. E na própria Sagrada Escritura tem isso, né? Ainda que uma mãe possa esquecer do seu filho, eu não esquecerei. Ou seja, no sentido de que esse é o máximo. O cuidado que a mãe tem para com o seu filho, ou seja, ela não se esquece nunca. Ela tá sempre com ele na cabeça. Ela se sente responsável por ele. E ainda que ela faça isso, ou seja, que seria o máximo do que o ser humano é capaz de se doar para o outro, eu não te esquecerei, né? Então, ou seja, a mãe é colocada como o máximo mesmo. Então, o pai, ele nunca vai alcançar isso. Então, o vínculo que a gente tem com os nossos filhos é diferente. A gente se importa diferente. Então, ainda que a gente diga, é sobre isso, não se cobre tanto, a culpa aparece dentro de nós. A gente percebe que a gente está envolvida, a gente não consegue simplesmente não ligar. A gente diz, é sobre isso, mas ao mesmo tempo, quando a gente escuta, putz, será que eu poderia então estar dando mamadeira? Será que então eu não deveria fazer parto normal ao invés de cesárea? E se eu tomar uma decisão diferente? E se essa decisão não for a melhor para o meu filho? A gente fica angustiada com isso, porque a gente quer e a gente se importa de maneira diferente com os nossos filhos. E é claro, quando a gente tem medo de não ter correspondido a essa responsabilidade, a gente se sente um pouco culpada mesmo. Gostou desse vídeo? Ele faz parte de uma das aulas que temos na comunidade Samia Marcili. Se quiser ter acesso ao conteúdo, clica no link da descrição.